Olá, pessoal, boa tarde. Então, a gente vai fazer aqui a reunião do grupo de hoje no modelo que a gente está chamando aqui de híbrido. Temos aproximadamente 10 pessoas aqui no hall da Fotônica. Eu estou aqui na minha sala para fazer a apresentação, depois eu volto lá para o hall. Então, hoje a gente tem o seminário aqui do Lucas, né? O Lucas fez iniciação, fez mestrado, está fazendo doutorado aqui no grupo com a gente. E hoje ele vai falar um pouquinho aqui sobre a investigação da microfabricação em diamantes CVD. Por favor, Lucas, pode começar. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Lucas, sou aluno de doutorado do professor Kleber e vou apresentar para vocês hoje um trabalho iniciado no meu mestrado, intitulado de investigação do processo de microfabricação, utilizando lasers de 20 segundos no diamante CVD. Então, vou começar com uma breve introdução, explicando um pouquinho sobre o diamante CVD, e falar um pouco sobre o processo de microfabricação em si. Em seguida, passar para a parte experimental, os resultados e conclusão. Então, o diamante ele é um semicondutor banda larga, com uma energia de gap de 5,47 eletronvolts e um índice de refração de 2,4. Ele é famoso por suas propriedades extremas, como a sua alta dureza, larga janela de transparência, ele possui um baixo coeficiente de expansão térmico e alta condutividade térmica. Mais especificamente nesse trabalho, nós estamos tratando do diamante CVD, que é um diamante sintético, produzido por essa técnica de Chemical Vapor Deposition. Esse diamante ele é conhecido por apresentar diferentes defeitos, como centros de cores, que podem ser gerados tanto externamente como naturalmente na sua formação. Além disso, ele apresenta propriedades ópticas não lineares interessantes, reportadas na literatura, como, por exemplo, a geração de Raman estimulado, de espalhamento de Raman estimulado, como também a absorção de 2 e 3 fótons. Sendo assim, esse material ele é extremamente cobiçado, do ponto de vista tecnológico, como fundamental, e pode ser aplicado, por exemplo, em on-chip photonics. Dentro desse contexto, diversas técnicas de processamento de materiais vêm sendo realizadas ao redor do diamante CVD, sendo uma delas a microfabricação, utilizando lasers de 20 segundos, que se destaca devido à sua precisão muito grande, né, da escala aqui de micro até submicrométrica, onde produz microestruturas tanto na superfície quanto no volume do material. Essa precisão é atribuída a processos absortivos não lineares, como, por exemplo, a ionização multifotônica e a avalanche, e isso acoplado ao fato de que a operação laser, próximo da fluência limiar de dano do material, acaba minimizando danos colaterais, auxiliando assim ainda mais na sua precisão. Portanto, diversas pesquisas já foram realizadas ao redor da microfabricação no diamante CVD, como, por exemplo, a exploração dos parâmetros experimentais para a fabricação de microestruturas na superfície do diamante, ou até a produção de guias de onda tipo 2, que foi feito no volume do diamante CVD. No entanto, a maior parte dessas pesquisas foram realizadas utilizando um sistema de laser de 20 segundos, titano-safira, centrado em 800 nanômetros, surgindo assim um gap de conhecimento para os outros comprimentos de onda disponíveis agora para microfabricação, onde notamos aqui também a ausência de dados, como, por exemplo, a seção de choque de 3 e 5 fótons do diamante. Então, o objetivo desse trabalho foi o estudo da microfabricação em 3 comprimentos de onda diferentes, que é o 1030, o 515 e o 343 nanômetros. Mais especificamente, iremos analisar aqui o processo de incubação, que é um efeito que trata a influência do número de pulsos na fluência limiar de dano. Esse efeito nos diz que quanto maior for o número de pulsos aplicado na nossa amostra, menor vai ser a fluência limiar de dano. Além disso, também utilizamos um modelo teórico para conseguirmos prever as seções de choque de 3 e 5 fótons para os comprimentos de onda de 515 e 1030 nanômetros, respectivamente. Então, partindo para a parte experimental,
A amostra que nós estamos utilizando é um monocristal de diamante CVD, produzido pela empresa Element 6. Ela possui essas dimensões aqui, de 2,5 por 2,5 por 0,3 milímetros. Ela é transparente para todos os comprimentos de onda experimentais nossos e apresenta um gap de 5,47 eletronvolts, vistos a partir desse gráfico, que condiz com o visto da literatura. O setup experimental da microfabricação consiste em um laser de frente segundos, centrado em 1030, 515 ou 343 nanômetros, que produz pulsos com duração temporal de 216 femtosegundos. Além disso, ele apresenta uma taxa de repetição variável, de cerca de 100 Hz até 1 MHz. Então, o feixe ele é focalizado através de uma objetiva de microscópio de 40 vezes, onde ela acaba focalizando o feixe na amostra, que fica disposta em um estágio de translação motorizado tridimensional controlado por computador. A metodologia empregada para avaliação do efeito de incubação, mais especificamente para avaliarmos a fluência de limiar de dano, foi o método de dano zero introduzido por Liu. Esse método consiste na produção de linhas na superfície do material com diferentes fluências de excitação. Então, conforme a gente aumenta essas fluências, mais largas são as linhas produzidas, como podemos ver aqui na figura 8. Então, essa dinâmica aqui ela foi descrita por essa equação pelo Liu, do método de dano zero, onde ela acaba descrevendo que o R ao quadrado dessas linhas, o raio ao quadrado delas, se relaciona com a fluência de excitação dessa seguinte forma, onde acaba, então, a partir dessa equação, conseguimos determinar a fluência limiar de dano, que é o FTH, assim como o W0, que é a cintura do feixe no foco. Então, partindo para os resultados, as fluências foram determinadas através desse método para os 3 comprimentos de onda possíveis do laser. No entanto, para analisarmos os efeitos de incubação, precisamos também do dado do número de pulsos que foram necessários para a produção daquelas estruturas. E esse número de pulsos pode ser aproximado e por essa equação aqui, onde ela acaba dependendo apenas da taxa de repetição do laser, do W0, que nós conseguimos obter do método anterior, e da velocidade de varredura da amostra com relação ao feixe. Então, com isso, a gente consegue obter a fluência limiar de dano para cerca de 1 até 10 a quarta pulsos por posição, através de vários gráficos desse tipo aqui, que é um gráfico típico de Liu, de R quadrado em função da fluência. Então, cada gráfico desse, em conjunto com o número de pulsos, nos dá um ponto do gráfico da incubação, que são esses 3 gráficos que aqui eu estou mostrando para vocês. O primeiro gráfico aqui é a incubação utilizando o comprimento de ondas de 1030 nanômetros, em seguida do 515 e, por fim, o 343 nanômetros. Como podemos observar desses 3 gráficos, a fluência, de fato, decaiu conforme aumentamos o número de pulsos por posição da amostra, conforme previsto pelo efeito da incubação. Todos esses gráficos foram ajustados utilizando essa equação aqui, onde o FTH1 seria a fluência limiar para 1 pulso, que seria o meu primeiro ponto do gráfico. O FTH infinito seria a fluência limiar para infinitos pulsos, que seriam agora o meu último ponto. E o K seria o parâmetro de incubação, que ele nos diz o quão eficiente foi o processo de incubação. Ou seja, quanto maior for esse valor de K, mais rápido essa curva tende a decair. Então, analisando agora o K em função do comprimento de onda, vimos que em 515 nanômetros, esse processo da incubação foi mais efetivo quando comparado aos outros 2 comprimentos de onda. Essa hipótese ela pode ser comprovada ao analisarmos que a possível presença de centros de Core, mais especificamente os nitrogênio vacância, que são centros NV, que são conhecidos por absorverem comprimento de onda de 532 nanômetros. Portanto, a nossa hipótese seria o fato de que a presença desses centros de cores estariam auxiliando a absorção da luz e, consequentemente, melhorando, aprimorando a eficiência do processamento de dano
e também o do processo de incubação. Então, para avaliarmos isso mais a fundo, fizemos a espectroscopia Raman da amostra, onde foi feita a espectroscopia, tiramos o espectro apenas da superfície, sem nenhuma estruturação, e em cima das estruturas fabricadas em 343, vista aqui em roxo, em 515, vista aqui em verde, e nas estruturas feitas em 1030 nanômetros aqui em vermelho. Desses espectros, podemos concluir que não houve nenhuma modificação ou nenhuma criação, né, não teve nenhuma alteração ao microfabricarmos, utilizando esses comprimentos de onda, e notamos a presença de 3 picos aqui, sendo o primeiro pico associado ao pico do diamante, esse segundo, menos intenso, associado ao centro de cor NV, especificamente o NV0, e esse terceiro aqui, associado à emissão do NV-. Então, isso acaba comprovando que, de fato, existem os centros de cores NV na nossa amostra, mas para vermos com mais detalhe isso, utilizamos a técnica de ODMR. Essa técnica consiste na análise da fluorescência emitida pelos centros de cor NV, conforme uma frequência de microondas é varrida num range específico. E como que isso é feito? Aqui nesse setup simplificado, temos um laser CW em 532, que excita a amostra continuamente aqui, que ela fica disposta num estágio de translação similar àquele da microfabricação. No entanto, nesse estágio, ele apresenta uma antena microondas, que permite essa varredura da frequência. E como que iremos detectar os centros NV dessa forma? Então, é sabido que o NV-, ao ser excitado em 532, ele apresenta essa emissão em 637 nanômetros. Então, ao varrermos a frequência, se ela está fora de ressonância, iremos observar apenas essa emissão aqui em 637 nanômetros. Se ela está próxima dessa região, ou seja, em ressonância, em 2,87 GHz, iremos observar uma queda dessa fluorescência aqui, devido a esse intersystem crossing, que não emite nenhuma luz. Então, o experimento consta, então, nessa excitação no 532, varrendo a frequência, e vendo a análise da mudança dessa intensidade através de uma câmera. Isso foi feito, novamente, tanto para a amostra sem nenhuma estruturação, vista aqui na curva em preto, como para a amostra em cima da estruturação, feita com comprimento de onda de 515 nanômetros, onde observamos aqui que houve, de fato, a queda da fluorescência ao redor dessa frequência de 2,87 GHz, confirmando, assim, que, de fato, há a presença de centros de cor, mais especificamente os NV-. Um outro fato curioso que podemos observar também é que, ao longo da medida do ODMR, as fotos tiradas dos perfis de intensidade foram muito mais intensas quando tiradas em cima da estrutura feita em 515 nanômetros, quando comparadas com a intensidade fora, né, sem nenhuma estruturação. O que nos levou a crer que houve não só, já havia os centros de cor NV na amostra, como houve também a geração de novos centros de cores ao longo da microestruturação em 515 nanômetros. Uma segunda observação que podemos tirar aqui é que a presença desses picos dentro dessa região 2,87 GHz, que se manteve tanto na microestrutura quanto na superfície, ela pode ser explicada quando comparamos com esse gráfico que eu retirei da literatura, onde apresenta o padrão ODMR, um padrão similar ao nosso, onde ele acabou verificando aqui que isso ocorreu devido à presença do carbono 13 na amostra. Portanto, através desses métodos alternativos aqui, conseguimos comprovar que há, de fato, os centros de cor NV- na nossa amostra, que poderiam estar auxiliando o processo da microfabricação em 515, explicando, assim, a sua maior eficiência no gráfico da incubação. Então, por fim, utilizando um modelo teórico,
nós também conseguimos extrapolar as seções de choque de 3 e 5 fótons para os comprimentos de onda de 515 e 1030 nanômetros. Esse modelo teórico, ele assume que apenas a absorção multifotônica e avalanche ocorrem, deixando o tunelamento de lado. Segundo esse modelo, o N, que seria a densidade eletrônica gerada pela excitação do laser no material, ela depende aqui da seção de choque de m fótons, do NS, que seria a densidade sólida da amostra, o I0, que é a intensidade de pico do laser, o alfa, que é uma constante que ela está relacionada com o efeito de ionização avalanche, o tau, que é a largura temporal do pulso, e o comprimento de onda. Então, ainda nesse modelo, ele relaciona também a fluência de limiar de dano de um pulso com essa intensidade de pico. Mas essa intensidade de pico não é uma intensidade de pico qualquer. Ela é uma intensidade de pico que está relacionada quando o N for igual a um N crítico, que seria uma densidade crítica, né, que seria a densidade mínima necessária para a promoção de dano no material. Certo, e como que vamos utilizar esse modelo, então, para conseguirmos extrapolar as seções de choque? Olhando aqui nesses diagramas de energia, sabemos que a energia de gap do diamante CVD é 5,47 electronvolts. Então, ao excitarmos esse material com um comprimento de onda de 343 nanômetros, seriam necessários 2 fótons para tirar um elétron da banda de valência para a banda de condução. Consequentemente, para o comprimento de onda de 515 nanômetros, seriam necessários 3 fótons, e em 1030 seriam necessários 5 fótons. Então, agora que a gente sabe o número de fótons que estão envolvidos nesses processos, junto disso, sabemos também que a seção de choque de 2 fótons já é conhecida, e é dado por esse valor aqui, em 343 nanômetros, assumindo que a densidade crítica de elétrons é esse valor de 2 vezes 10 a 27 elétrons por metro cúbico, e como já temos experimentalmente essa fluência aqui, conseguimos então isolar o alfa e determinamos ele como sendo 4 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por joule. Então, utilizando esse mesmo valor de alfa, conseguimos então determinar as seções de choque de 3 e 5 fótons de maneira similar. Agora que a gente sabe o valor de alfa, temos também os zeros a partir da fluência experimental de um pulso em 515 e 1030. Sabemos também o valor da densidade de elétrons aqui também, que é a mesma, de 2 vezes 10 a 27. Então, basta isolar a seção de choque e encontramos aqui os valores previstos em 515 nanômetros de 3 fótons, de 0,2 vezes 10 a menos 94. Metro a sexto, segundo ao quadrado, fóton a menos 2, que é da mesma ordem de grandeza do valor reportado na literatura para 400 nanômetros do diamante CVD. Além disso, fizemos o mesmo para o 1030, encontrando a seção de choque de 5 fótons, de 2 vezes 10 a menos 168, que é consistente com os valores encontrados na literatura, mas para outros materiais. Então, concluindo, reportamos aqui o estudo do efeito da incubação no diamante CVD através da técnica de processamento de materiais, utilizando pulsos ultracurtos, em 1030 nanômetros, 515 e 343 nanômetros. Com isso, conseguimos determinar os parâmetros de incubação K, indicando que no verde, em 515, ele foi mais eficiente, que nós propusemos que é devido à presença desses centros de cor NV-. Por fim, detectamos também, conseguimos determinar também as seções de choque de 3 e 5 fótons, em 515 e 1030 nanômetros, sendo que ambos estavam ausentes na literatura para esses comprimentos de onda. Portanto, esse trabalho ele pode se provar importante para o conhecimento tanto prático quanto fundamental do processamento de materiais no diamante CVD via pulsos ultracurtos. E é isso. Muito obrigado. Pergunta aí, cara. Perguntas?
Fale com a presença.